Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de novembro de 2022 do fundo KNCR11, tá? Um fundo que a gente já acompanha aqui no canal, né, há muito tempo, né? Mas a pedido do nosso amigo aí do canal também, um dos nossos amigos aí que pediu a leitura do KNCR11, a gente já acompanha, né, aqui no canal e vamos fazer então a leitura, né? Do KNCR11, saber o que a gestão está fazendo, qual foi o desempenho dele no mês de novembro, tá? Então agradeço a indicação e a lembrança. Você então que gosta de fundos de imobiliários, fiagros e FIINFRAs, é o principal assunto aqui no canal, tá? Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações aí, tá bom? É tudo de graça, mas ajuda muito a gente aqui a disseminar as informações pelo YouTube e continuar aqui o nosso trabalho aqui no YouTube, tá? Levando essas informações para outros investidores. E eu também vou deixar esse relatório aí com o link na descrição do vídeo, você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link também do grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância, tá bom? Então vamos lá. Relatório do KNCR11, relatório de novembro de 2022. Né, um fundo de papel que investe principalmente em certificados de recebíveis imobiliários. Como está escrito aqui, né, o investimento-alvo do fundo são ativos de renda fixa, mas não confundam, o KNCR11 é um ativo de renda variável. Ele investe em CRIs, que é considerado um ativo de renda fixa, tá? Os CRIs. Bom, o fundo hoje é um dos que tem o maior patrimônio aí do mercado brasileiro, né, dos fundos para investidores em geral, 5,75 bilhões de patrimônio. Tem mais de 176 mil cotistas, tá? Então, se você é um deles, se inscreva aí no canal, acompanha com a gente o KNCR, que a gestão vem fazendo aí nesses últimos meses, né? Distribuiu no mês referente a novembro, né? Ele anuncia seus proventos sempre no último dia útil do mês que ele faz referência. Então, mês de novembro anunciou no dia 30 de novembro e paga. Normalmente ele 10 dias úteis depois pagou no dia 13 de dezembro. Hoje a taxa média aí do fundo, né, da remuneração está CDI mais 2,52%. Esse é um fundo que essencialmente no seu objetivo de investimento ele investe em CRIs taxados ou indexados ao CDI, tá? A taxa DI. Então a maioria da sua carteira aí, quase 100%, são CRIs indexados à taxa DI, então mais um prêmio de risco aqui médio da carteira está em 2,52%. Bom, a cota patrimonial do fundo hoje está em R$ 100,66, fechou ali 30 de novembro a R$ 100,20, praticamente o mesmo valor, né? Mas nessa segunda semana de dezembro ele estava sendo cotado aí aproximadamente R$ 96, tá? E a média diária de liquidez do fundo é uma das melhores também atualmente dos fundos. 12 milhões e meio de reais de negociação diária no mercado. Então, realmente, acho que, se eu não me engano, é o melhor fundo em relação à liquidez média diária, que é fundo para investidores em geral, né, com gestão ativa. É um dos fundos que tem maior, então, se não a maior, liquidez média diária do mercado, tá? Bom, vamos acompanhar então aqui mais para baixo algumas informações. O fundo hoje está com rendimento mensal de 104% do CDI, né? É um fundo que vai acompanhar a taxa DI. Quem acompanhou quando a Selic estava ali a 2%, já que a taxa DI ela segue a Selic, né? E normalmente fica ali 0,1, 0,15% abaixo da Selic. Então, quem acompanhou o fundo lá quando a Selic estava 2%, o fundo estava pagando aí 25, 20 centavos, 30 centavos como provento normal do fundo, tá? Hoje está pagando aí já 1,10, então Selic aí é 13,75, tô com tendência de até aumentar. A taxa DI está com aproximadamente aí 1,1 a 1,1% ao mês, né? Então o fundo, além disso, além dessa taxa DI mensal, ele está pagando um spread de médio de 2,52%, está recebendo ali um prêmio de risco aproximadamente desse valor, o que faz com que o fundo pague aí, então 104% da taxa DI líquido de imposto de renda, né? Então tem esse detalhe ainda, os proventos dos fundos são líquidos de imposto de renda. Bom, seguindo aqui mais para baixo, né, o que a gestão falou em relação ao mês, né? Então ele encerrou em novembro o processo de captação da nona emissão de cotas do fundo. O fundo levantou aí 1,77 bilhões de novos recursos, né? Então, o fundo aí continua forte nessa questão, né? Além de ser um fundo que tem uma liquidez muito alta no mercado, captação aí praticamente
um sucesso, né, do fundo. Foram 11.415 investidores participando dessa emissão. Então o fundo segue forte aí com relação ao mercado, né, captando aí quase 2 bilhões de novos recursos, né? Então o fundo realmente continua muito forte aí no mercado. O que vai acelerar mais ainda, né, vai aumentar mais ainda o patrimônio do fundo, né, em relação ao mercado, né? Então esses 5,75 bilhões de reais, eu não sei se está incluso, mas acho que está. O fundo acho que tinha 4,4 bilhões no relatório passado, né? Então aumentando aí para quase 6 bi de patrimônio. Fundo que tem desde 2012, tá? O fundo fez 10 anos de mercado agora em outubro, ó. Ele é administrado pela Intrag, tem uma taxa de administração que inclui taxa de gestão, né? Que o gestor é aqui, né, investimentos de 1,08%, ele não tem taxa de performance, que é até incomum, né, nos fundos de CRI, né? São poucos que não pagam, que não cobram taxa de performance. E investidores em geral é o público-alvo, então realmente é um fundo que, né, ele estava muito barato na época, ele não tem uma volatilidade muito grande, também estava barato na época que estava 2%, e agora está muito próximo do valor de mercado ali, ao valor patrimonial, né? Pode ser até uma oportunidade, já que está abaixo, né? Está R$ 96 ali a cotação de mercado, né? É um fundo que não varia muito, né? Ele tem uma liquidez muito alta, então o preço dele fica muito ali precificado muito corretamente, né? Porque a liquidez é alta, então acaba ali dando um preço mais correto de mercado, né? Os preços ali são muito próximos de compra ou de venda, então acaba dando um equilíbrio ali em uma pouca variação do preço de mercado, né? A liquidez alta até colabora com isso, né? O preço ficar mais justo de mercado. Então, pode ser uma oportunidade, né? Um fundo que tem um diferencial, que ele investe preponderantemente com a taxa DI como principal indexador. Pode ser até um equilíbrio de carteira, né? Eu estou de olho no fundo, né? Mas tem outros fundos de CRI na minha carteira que impedem que eu acrescente mais algum aí, até que né, eu acrescente mais fundos de acordo com a minha estratégia nos outros fundos de CRI que eu tenho na carteira. E já vai sair o vídeo da minha carteira, tá? Fique atento aí e se inscreva no canal. Bom, posição ao final do período, fim de novembro, o fundo fala que fez algumas alocações, né? Então, em relação ao patrimônio, ele está com 96,3% alocados em CRI, 8,8% em LCI, 2,3% em outros instrumentos de caixa. E se você observar aqui, isso ultrapassa 100%, né? Então o fundo tem operações compromissadas, o que faz com que o valor investido acaba ficando maior do que o seu próprio patrimônio, né? Essas operações compromissadas é como se fosse uma alavancagem, né? Ele pega um valor a um preço mais baixo e investe aí nas suas operações a uma taxa mais alta e acaba ganhando ali na diferença, né? Então a gente vai ver mais para baixo qual é esse percentual aí, tá bom? Então a parcela investida em CRIs em CDI corresponde a 95,5%. O fundo tem muito pouco ali investido em PCA, né? A remuneração de yield médio do CDI está em 2,52% e o prazo médio está em 5,9 anos. É o prazo médio aí dos seus CRIs. Dentro da distribuição dos proventos, então a gente já falou que o fundo distribuiu aí, anunciou e distribuiu R$ 1,10 por cota, né? É uma diferenciação por ele ter uma taxa, a indexação pela taxa DI, porque os que estavam indexados ali principalmente pelo IPCA estão distribuindo proventos aí muito abaixo, né? Do que vinha distribuindo anteriormente, porque teve 3 meses de deflação, então acabou derrubando, né, as correções dos CRIs indexados a IPCA, fazendo com que esses fundos que têm principalmente ali seu portfólio indexado a IPCA distribuíssem proventos muito mais baixos do que está sendo distribuído, né? Bom, aqui mais para baixo a gente verifica em relação às operações compromissadas reversas. Então o fundo possui operações compromissadas, como eu já falei, lastreadas em CRIs. Então essas operações eles permitem uma flexibilidade, uma velocidade nas alocações dos recursos, né? Então ele faz uma espécie de alavancagem que o fundo faz, né, para poder aumentar a sua exposição às operações alvo do fundo, tá? Sem precisar fazer a captação de recursos, né? Como ele mesmo fez, e ali captou quase 2 bilhões de reais. Bom, no resumo da carteira, então
A gente verifica aqui em relação aos CRIs, estão 95% alocado em CRIs com indexação ao CDI mais 2,52. Tem um percentual muito pequeno aqui indexado à inflação, né, que basicamente é a IPCA, a um yield média de 4%, né, o prêmio de risco. E LCI 8,8%, indexado aí ao percentual do CDI. Né, e o caixa também 2,3%, que não é pouca coisa, indexado ao percentual do CDI, o que dá esse percentual aqui acima. Então, exatamente 7,4% são as operações compromissadas que o fundo tem hoje, né? Como eu falei, uma espécie de alavancagem. E dentro das alocações aqui por setor, a gente verifica que o fundo tem uma diversificação aqui, principalmente em 4 setores, né? Logístico, residencial, shopping e escritório, mais voltado aqui para os escritórios. E aqui são as alocações, né, com base nos indexadores, então 96,9% indexado ao CDI, PCA, como eu falei, tem uma parte muito pequena, mas a Selic 2,4%, que é onde o caixa está aplicado. E dentro das negociações, o fundo negociou mais de 250 milhões de reais em novembro, uma liquidez muito alta aí realmente. Dos fundos que a gente acompanha aqui, com certeza é o mais alto, né? Porque tirando o KNCR, o que é mais alto aqui depois é o REC-R, né, que está em aproximadamente 6 milhões por dia, 5, 6 milhões por dia. Então, 12,5 milhões por dia a média diária no mês de novembro. O fundo tem essa liquidez alta, né, como a gente verifica aqui no histórico, né, aqui tem a liquidez, essa coluna aqui já teve aqui quase 15 milhões de reais, 14 milhões. Teve liquidez mais baixas, é claro, mas o fundo tem uma liquidez normal aí muito alta, né, então que dá uma precificação, como eu falei, melhor aí no mercado. Informações contábeis. Então tá aqui a DRE gerencial do fundo, né, resumida aqui em milhões de reais, né? Então o fundo em novembro captou 62 milhões de reais, na verdade foi o resultado das receitas do fundo, 62,1 milhões de reais. Não tem FIIs na carteira, então é zero, né? Resultado de LCIs 4,8, como eu falei, o fundo tem a aplicação de caixa, e o caixa não é baixo, né? Porque o fundo de quase 6 bi, ter aí um caixa 1% já dá um valor bem considerável, né? E tem aí um valor instrumentos de caixa, inclusive 1,3%, mais a aplicação em LCI, que também dá um percentual bastante alto. E despesas do fundo, 5 milhões de reais, né? Basicamente aqui são as despesas aí de taxa de administração e gestão. Resultado do fundo 63,3 milhões, distribuiu 62,8, o que deu um resultado de R$ 1,10 por cota, né? Então o fundo realmente depois da alta, né, da Selic, o fundo começou a melhorar, como a gente verifica aqui, ó, começou a melhorar aqui gradativamente, né, a sua distribuição aí de proventos mensais. Aqui nos rendimentos mensais a gente verifica que, né, o que está mais lá para cima, né, em relação à taxa ADI no período, né, e a distribuição. Então o fundo distribuindo mais do que a taxa ADI aqui, basicamente em todos os meses, né, de análise aqui nos últimos 12 meses, distribuindo mais que a taxa ADI, porque tem ali realmente um prêmio de risco, né, de 2,52% em média, o que faz ele distribuir todos os meses mais do que a taxa ADI aí na teoria, né? E na prática também, como a gente tem visto. Então, o fundo aqui, o portfólio do fundo, a carteira do fundo DCRIs também é uma carteira bem robusta, né? Bem diversificada, como a gente verifica aqui. São 66 operações com CRIs, né? Tem uma operação aqui com LCI e o caixa do fundo, então, o que dá, como eu falei, valores muito altos, né? Aquele resultado de LCI lá na DRE gerencial é 506 milhões aplicados em LCI e o caixa lá, aplicações de caixa, né? O rendimento dos instrumentos de caixa, onde o caixa está aplicado, tem 134,6 milhões aplicados de caixa, né, aplicado. Então, que dá aqueles resultados que a gente verificou lá, resultados bem consideráveis, né? Porque é um fundo, né, quase 6 bilhões de mercado, qualquer percentual ali de 1% dá ali em torno de 50 milhões, 60 milhões de reais, né, 1% aí de patrimônio do fundo, né, um fundo muito grande. Tem uma carteira também muito robusta, não é uma das maiores, né, o HCTR11, o REC-R11 tem quase 100 CRIs na sua carteira,
mas aqui a política é bem definida, né? Basicamente o fundo investe aí como política principal indexações à taxa DI. E no acompanhamento da carteira, né, tem aqui, ele fala sobre as operações da carteira do fundo, né? Eles incluem a carteira de ativos apresentada em hiperlinks para que você possa verificar aqui, né, o acompanhamento de cada um dos CRIs aqui através do link, ó. Né, você consegue aqui clicar, eu não vou clicar para poder não sair da tela aqui, mas você pode depois baixar o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo, clicar aqui no link e ver o acompanhamento da carteira e o desempenho desse CRI. Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui também um resumo aí da carteira na parte qualitativa, né? Conta aqui alguma coisa com relação, inclusive, ao LTV, as garantias do fundo, né? Então tem aqui um detalhamento qualitativo, separado inclusive por segmento, né? Que você pode aqui fazer essa leitura aí e estudar o fundo, né? Realmente, estudar o fundo, saber se ele encaixa dentro da sua estratégia e se é o que você está pensando aí com relação aos seus investimentos, tá ok? Então é isso aí. Relatório gerencial de novembro de 2022 do KNCR11, fundo DECRI, que investe principalmente aí quase 100% pela taxa DI, indexação dos seus CRIs. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do KNCR11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu ainda não sou cotista do KNCR11, mas é um dos fundos que está no meu radar aí, né, e uma oportunidade aí de entrada, né, ou então numa possível aumento aí da quantidade de fundos de CRI da minha carteira, ele está ali entre os primeiros ali para ser aglutinado a minha carteira, ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.